Olá, querido amigo, tudo bom? Que alegria estarmos juntos em mais um estudo da lição de Escola Sabatina. Chegamos à quinta-feira que tem como título Cuidado com o fermento dos fariseus. A história de hoje se concentra em Marcos capítulo 8, inicialmente do verso 11 a 13, que a pergunta que vem na lição é: que atitude dos fariseus decepcionou Jesus? Eles estavam argumentando com Jesus e pediram a ele um sinal no céu. E Jesus disse: que sinal darei para essa geração incrédula? Não é que Jesus não queria atendê-los, não tinha preocupação com a salvação deles, mas é porque, em meio a tantos sinais, milagres, a palavra de Cristo sendo revelada, o amor que Cristo tinha para com o Pai, vendo a ligação dele, nada disso adiantava. Então Jesus chama de geração incrédula, porque via os milagres, via os feitos, mas nada mudava na vida deles. Aí então Jesus, e recordamos aqui, né, o final de Marcos capítulo 3, que Jesus fala sobre o pecado contra o Espírito Santo. E justamente o pecado contra o Espírito Santo é essa negligência, esse desinteresse em ver os milagres e crer. Queridos, não é algo que precisa ser seguido de maneira apenas racional. Seguir a Deus, seguir a Cristo, exige de nós fé. A gente precisa ver, crer e confiar. Não adianta apenas ficar em busca de mais milagres, mais feitos. Quanto mais se faz, aí minha fé cresce. Lembre-se, a fé é a certeza de coisas que não vemos. Então precisamos, pela fé, crer e confiar no Senhor. E agora, Jesus estava entrando no barco com os discípulos, a continuidade aí do verso 14 ao 21, e os discípulos não haviam levado o pão, e Jesus falou: olha, cuidado com o fermento dos fariseus. Porque a mentira, queridos, ela cresce. A incredulidade, ela também atinge as pessoas. Então, se a gente não exercita e não clama a Deus por fé, a gente pode ir pelo outro caminho, o caminho dos fariseus. E os discípulos então começaram a achar que Jesus estava falando de pão mesmo, de comida. E aí começaram a ficar ali em dúvida porque não havia levado pães. E meio que teve uma preocupação. E Jesus disse: olha, vocês não viram a multiplicação dos pães que foram feitas 2 vezes? 4.000 pessoas, 5.000 pessoas foram alimentadas. E o engraçado é que eles falam, foram alimentados 12, depois 7. Então, assim, estavam confusos do que Jesus estava falando e achando que Jesus estava falando ali de comida realmente literal. E Jesus estava tentando exercitar com perguntas retóricas a eles para que houvesse uma reflexão do seu poder, cuidado e de que não há limites quando se tem fé, pois, lembre-se, a multiplicação foi feita com pouco para alimentar muitos, e muitos cestos foram ainda recolhidos do que sobrou. Então, quando se há fé, o milagre acontece. Com isso, precisamos entender que nesse tempo final da história da humanidade, se não tivermos fé, dificilmente iremos agradar a Deus e se preparar para a sua volta. Ao olharmos para essa sociedade, ao vermos o mal parecendo que está prosperando, em nossa mente pode haver dúvida, mas precisamos entender que tudo isso é sinal do tempo do fim e a gente precisa desenvolver certezas de que o bom Deus há de cumprir tudo o que prometeu sobre a nossa vida. Com isso, creia e confie de que o Senhor vai sempre à nossa frente e tem sempre o melhor para nós. Não dê espaço para a incredulidade, para a mentira, e não fique esperando sinais miraculosos, porque o maior sinal já foi feito neste mundo, que foi Cristo ter vindo e morrido por nós. E é o seu sangue que nos justifica, é o seu sangue que nos lava e nos prepara para a salvação. Por isso, creia somente e confie no Senhor. Vamos orar?
Querido Deus, ó Pai, obrigado pelos teus feitos em nossa vida. Obrigado pela salvação, pela morte de Cristo. Ajude-nos a continuar crendo e confiando em teu poder e amor. Unge-nos cada dia mais para a tua honra e glória, no nome de Cristo Jesus. Amém, Senhor. Deus o abençoe, queridos. Tchau, tchau. E até amanhã, onde faremos o estudo adicional.